Olá a todos, bem-vindos ao nosso curso de Princípios Básicos da Ressonância Magnética. Eu sou o professor Marcelo Mocionico e daremos continuidade aos nossos estudos. Nessa aula de hoje, que é o tópico 5, falaremos diretamente do que é ressonância magnética e as consequências dessa ressonância magnética dentro dos nossos tecidos biológicos. Vamos então começar a nossa aula de hoje definindo o que é a ressonância. Ressonância é um fenômeno que ocorre quando um determinado objeto ele é exposto a uma alteração oscilatória que tem uma frequência próxima à frequência natural da oscilação. Vamos entender um pouquinho melhor o que é a ressonância magnética no próximo slide. Nesse slide aqui, nós estamos observando um fenômeno que ocorreu há um tempo atrás numa ponte chamada Ponte de Tacoma, nos Estados Unidos. Na ocasião, a frequência do vento que soprava em direção a cidade coincidiu com a mesma frequência da ponte, ok? Então, ao entrar em ressonância, essa ponte aqui começou a vibrar, e teve a sua amplitude aumentada. Em decorrência disso, houve o desabamento dessa ponte. Esse é um exemplo típico do fenômeno da ressonância, Bom, como nós estamos falando de imagem, métodos de avaliação, métodos de diagnóstico por imagem, na aquisição de imagem por ressonância, nós já vimos nas aulas passadas que nós vamos ter o nosso núcleo de hidrogênio. Então, quando esse núcleo do hidrogênio é exposto a uma alteração externa, se lembra? Campo magnético externo, que apresenta oscilação similar à sua frequência natural, o núcleo ganha energia da força externa. Então, ou seja, vamos expor o nosso núcleo a uma perturbação oscilatória que esteja condizente com a sua frequência natural. Então, se a frequência de emissão for igual à frequência de recepção, esse núcleo vai entrar em ressonância. Ok? Em virtude do núcleo entrar em ressonância, ele vai ganhar energia, tá? E só vai ganhar essa energia se for aplicada naquela sua frequência precessional, de acordo com aquela equação de Larmor, ok? Então, olha só, a ressonância não ocorrerá se a energia que for aplicada for uma frequência diferente da frequência de Larmor do núcleo de hidrogênio, ok? Então, nós vamos sintonizar a nossa antena, que vai emitir uma onda de rádio naquela frequência específica de precessão do próton de hidrogênio, quando eu tenho o campo magnético B0 parado estático, ok? Então vamos lá. Quando a gente vai ver o espectro eletromagnético, a gente vai trabalhar com as famosas ondas de rádio, que estão ilustradas aqui nesse conjunto com essa cor mais rosinha aqui, ok? Então a gente trabalha com energias, do espectro eletromagnético chamadas não ionizantes. E se lembra? A frequência de rádio ela pode ser dada em hertz
MHz, ok? Então é nessa faixa que nós vamos trabalhar, tá? Então, quando a gente fala de ressonância magnética clínica, é justamente corresponde à chamada radiofrequência, ok? Ó, radiofrequência. Nada mais do que a gente está emitindo uma onda de rádio nos nossos tecidos biológicos. Bom, para que ocorra a ressonância do núcleo de hidrogênio, é necessário que seja aplicado um pulso de energia de radiofrequência. Exatamente na mesma frequência de Larmor do nosso núcleo de hidrogênio, ok? Outros núcleos ativos em ressonância, que se alinham com o B0, se lembra, campo magnético parado estático, eles não entram em ressonância porque a sua frequência precessional, ou seja, aquela sua frequência de Larmor, é diferente daquela do hidrogênio, ok? Então, o que acontece? Já vimos isso nas aulas passadas, mas um ponto a mais, um ponto de reforço, né? Isso ocorre pela razão giromagnética, né? Velocidade de precessão do próton de hidrogênio ser diferente dos outros núcleos ativos, né? Então vocês vão recordar que o meu núcleo de hidrogênio, né? O núcleo de hidrogênio, ele é o mais abundante no nosso corpo e ele tem a maior frequência de precessão dentro do nosso corpo. Por isso que ele é utilizado para obter o sinal de dentro dos tecidos biológicos do experimento de ressonância. Ok? Bom, então, como nós já vimos um gráfico, né, semelhante, o que a gente vai fazer então? Então, olha só. Se lembra que quando a gente colocou os prótons de hidrogênio frente ao nosso campo magnético chamado B0, os prótons se alinharam primeiro a esse campo magnético. Alguns estão alinhados no mesmo sentido do B0 e outros estão no sentido contrário ao B0. Se lembra o termo chamado spin-up, mostrados em azul, e os núcleos que estão em spin-down, mostrados em vermelho. E aí se lembra, os prótons que estão apontados lá para cima são prótons com baixa energia. E os prótons que estão apontados no sentido inverso ao B0 são prótons de alta energia. Então vocês se lembram que sempre vai existir, né, uma diferença, né, na quantidade de núcleos que estão com baixa energia em relação ao alta energia. E aí se lembra que dessa continha aqui que a gente chama, né, equilíbrio, né, o equilíbrio térmico, vai surgir aqui do lado um vetor chamado vetor de magnetização efetiva ou longitudinal. Então, o que é ressonância, meninos e meninas? A aplicação de um pulso de radiofrequência, então imagine chegando uma onda aqui. Essa onda aqui vai provocar a ressonância magnética de todos esses núcleos, de todos esses prótons daqui, ok? Então, a aplicação desse pulso de radiofrequência a esses núcleos daqui, a gente vai dar o nome de processo de excitação. Então, começa-se ressonância magnética excitando esses prótons de hidrogênio, ok? Então, olha só, essa absorção de energia, ela vai aumentar o número de populações de núcleos em rotação negativa, spin-down. Por quê? Marcelo, porque eu não estou entendendo. Então, se esse núcleo aqui, que estava de baixa energia, vai ganhar energia da onda de rádio, concorda que ele vai ficar mais excitado e vai transferir energia para o tecido biológico. Então, ele sai de um estado de baixa energia e pula para o seu estado de alta energia. Tá ok? Então, aqui que a gente está explicando, alguns núcleos de baixa energia vão receber energia suficiente para se unir a essa população de alta energia. Ok? Tá? Então, o que vai acontecer?
esses núcleos ganham energia da onda de rádio e passam para outro nível mais energético, com mais energia. É isso que é a ressonância magnética, ok? Então, a diferença de energia entre essas duas populações sempre vai corresponder à energia que é necessária para produzir ressonância pelo processo chamado de excitação. À medida que a potência do campo aumenta, né, a gente já viu isso, a diferença de energia entre essas duas populações também aumenta. Então, de maneira que a gente vai ter que, sempre, quanto maior o campo magnético, mais energia ou frequências mais altas serão necessárias para produzir ressonância magnética, tá ok? Então, esse é um fenômeno que vai ocorrer independente da potência do campo magnético que vocês estiverem, por exemplo, trabalhando, né? Aqueles que são operadores de máquinas, né, de ressonância magnética, ok? E quais são essas consequências da ressonância? Então vamos lá. Uma das consequências da ressonância é que aquele vetor de magnetização efetiva, ela vai se afastar do alinhamento em relação a B0. Marcelo, como que eu afasto esse vetor de magnetização efetiva em relação a B0, né? Dando um pulso de radiofrequência, ok? Então isso vai ocorrer porque foi fornecida alguns núcleos de baixa energia por meio da ressonância a energia suficiente para eles se juntarem à população de alta energia. Então, ou seja, aqueles núcleos que estavam com baixa energia ganham energia dessa onda de rádio e eles têm que transferir essa energia. Para quem que eles vão transferir essa energia? Eles vão transferir essa energia para o tecido biológico onde eles estão presentes. Então, se aquele núcleo de hidrogênio está na água, ele transfere energia para a água. Se aquele núcleo de hidrogênio está na gordura, ele transfere aquela energia para a gordura, ok? Então tá aqui. Nesse slide eu quero mostrar para vocês justamente o que acontece. Então, alguns termos que a gente precisa começar a aprender para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo. A gente tem o B0 aqui, que se lembra? Significa campo magnético parado e estático. Se lembra que na somatória dos prótons de alta energia com baixa energia, formou-se o vetor de magnetização efetivo. E ele vai ficar sempre paralelo a B0, ok? A gente chama aqui esse vetor de plano longitudinal, ok? Ó, plano longitudinal. Se lembra que eu falei agora há pouco que nós vamos ter que dar um pulso de radiofrequência para que esse vetor aqui, que é do plano longitudinal, ele se afaste em relação ao B0, ok? Então, esse ângulo qual o vetor de magnetização sai do alinhamento, a gente chama esse ângulo, meninos e meninas, de flip angle, né? Então, ângulo de inclinação, ok? Isso mais para frente, no outro módulo, quando a gente for falar sobre sequências de pulso, isso vai ser importantíssimo para saber, né, que pulso, né, eu vou enviar para o meu núcleo de hidrogênios para que eu desvie o meu vetor de magnetização efetiva e saia do alinhamento, ok? Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transferir esse vetor de magnetização efetiva do plano longitudinal para onde? Para o plano transversal, ok? Tá? Então, esse ângulo, se for um ângulo, por exemplo, de 90 graus, o vetor se desloca até um ângulo de 90 graus. Se for 180 graus, ele vai se deslocar a partir do plano longitudinal em 180 graus, para aqui embaixo. Ah, Marcelo, mas e se eu colocar um flip angle de 40 graus? Então ele vai se deslocar somente 40 graus, ok?
Depois nós vamos ver, né, o que vai repercutir esse flip angle na visualização do sinal de cada tecido biológico lá na ressonância magnética, tá bom? Então vamos lá. Olha só então, né, ó, a magnitude do ângulo de inclinação depende da amplitude e duração do pulso. E aí, como eu disse para vocês, ó, em geral, esse ângulo de inclinação, esse flip angle, é de 90 graus. Marcelo, o que é flip angle de 90 graus? Isso é o vetor de magnetização efetiva, ele vai receber energia suficiente do pulso de radiofrequência para mover-se 90 graus em relação ao meu B0. Então, olha o ângulo que ele está fazendo, ó. Né, esse ângulo de inclinação foi de 90 graus. Então, eu tirei o meu vetor de magnetização efetiva, que estava paralelo a B0, e estou colocando eles, né, para poder fazer precisão no plano transversal. Tá bom? O que a gente precisa lembrar, então? Entretanto, olha lá, como o vetor de magnetização efetiva, né, ele é um vetor, né, mesmo que estejam usados ângulos diferentes de 90, existirá sempre um componente de magnetização, né, em um plano perpendicular ao B0, ok? Então, o que a gente precisa nesse slide lembrar, então? B0, ele passa a ser plano longitudinal. O plano de 90 graus em relação ao B0 é denominado plano transversal. Bom, então, a vocês que estão estudando e vão rever isso, lembrar então, nós temos dois componentes. Um componente de magnetização longitudinal e o componente de magnetização transversal. Ok? Isso vai ser importante para a gente poder reconhecer os processos, né, de chamado excitação e os processos chamados de relaxamento, ok? Bom, então olha só, né, o que nós vamos fazer? Quando você aplica, né, um pulso de radiofrequência e desvia os seus prótons de hidrogênio para um ângulo de 90 graus, aqueles núcleos, os meus prótons, recebem energia suficiente para que o vetor de magnetização longitudinal seja completamente transferido para um vetor de magnetização transversal. Então, quando você der o pulso de 90, todo o seu vetor, né, longitudinal vai agora para o plano transversal, ok? Ah, Marcelo, eu vou usar isso em todos os momentos? Não. Em alguns momentos, nós vamos utilizar, né, flips ângulos menores, por exemplo, do que 90. Então, quando a gente utiliza ângulos, né, menores que 90, somente uma parte do meu vetor, é transferida para o eixo transversal. Né? Vamos dar depois, né, as explicações necessárias para que vocês entendam por que vai acontecer isso. Ok? Bom, então, o que a gente tem, então? A gente tem o início da ressonância magnética, dando um pulso de radiofrequência, a princípio de 90 graus, para transferir, né, os meus prótons do plano longitudinal para o meu plano transversal. Quando eles chegarem aqui, eles também vão precessionar em torno, né, do plano transversal aqui da nossa máquina de ressonância magnética, tá ok? Bom, então, o que a gente fez? Vamos lá, se eu dei um pulso de 90 graus, eu peguei um número, né, de spins de baixa energia, tornei esses spins de alta energia, foi o resultado da excitação, ok? Tá? Então, eu preciso excitar os prótons, porque lembra, eles sempre estão com baixa energia quando eu coloco eles frente ao campo magnético, tá bom? E aí se lembra, aquela condição era, né, que a gente chamava de equilíbrio térmico. Eu estou tirando os meus prótons do equilíbrio, porque eu estou fornecendo energia aos aqueles prótons que estavam com baixa energia,
e eles vão transferir isso agora para os tecidos biológicos, ok? Bom, então, o que a gente tem que pensar então agora? 2 parâmetros importantes, né, a mais para a gente conhecer. É um termo que a gente vai dizer prótons fora de fase, ou a gente chama, né, a condição incoerentes, ou os prótons em fase, chamados coerentes, ok? Bom, então vamos olhar aqui para o nosso slide. Uma outra consequência da ressonância magnética é que esses momentos magnéticos, se lembram, a setinha aqui, ó, eles têm que se mover em fase. Professor, então, Marcelo, o que vai ser a fase? A fase é quando todos os nossos prótons de hidrogênio, os nossos núcleos de hidrogênio, estão apontando, né, para a mesma posição, para o mesmo local aqui. Então, esse grupo aqui de 4 prótons de hidrogênio que estão apontadas na mesma direção, para a mesma direção, a gente diz que esses núcleos, ou esses prótons, estão em fase ou coerência de fase, ok? Mas vocês estão vendo nos 4 prótons, núcleos aqui em cima, que cada um aponta para direções diferentes. Então, eles estão, né, que a gente chama fora de fase, ou a fase é incoerência, ok? Tá? O que a gente precisa, então? Tá? Isso vai ser importante porque na hora que a gente falar do capítulo de reconstrução de imagem na ressonância magnética, no outro módulo do curso, a gente vai ver que, né, a gente vai depender dessa posição de cada momento magnético para a máquina ler o sinal, né, o sinal da fase desses meus prótons, ok? Então a gente diz que fase é a posição de cada momento magnético na trajetória precessional em torno de B0. Então, os momentos magnéticos que estão em fase, a gente diz que são coerentes, porque estão na mesma posição a trajetória precessional. Agora, eu vou dizer que os momentos magnéticos estão fora de fase ou incoerente quando eles estiverem em posições diferentes em torno de B0, ok? Então, momentos magnéticos que estão fora de fase ou incoerentes, né, e não estão na mesma posição da trajetória precessional, tá bom? Quando ocorre a ressonância, todos esses momentos magnéticos se movem na mesma posição na trajetória. Então, o que a gente fala? Meninos, como consequência do pulso de excitação, né, vocês vão ver em livros, vão ver, né, no YouTube, nas mídias sociais, dizendo, olha, o pulso de radiofrequência de 90 graus vai colocar os meus prótons em fase no plano transversal. Ou seja, quando der o pulso de 90 graus, cada um desses prótons vão se alinhar no eixo de 90. Então, vão estar apontando para 90 graus, ok? Tá? E, né, olha lá, para que ocorra a ressonância do núcleo de hidrogênio, é necessário aplicar a radiofrequência exatamente na frequência de Larmor de hidrogênio. Então, olha só, a consequência da ressonância é a magnetização no plano transversal que está em fase ou coerente, ok? Esta magnetização transversa, coerente ou em fase faz precessão à frequência de Larmor, ok? Então, né, o que a gente tira desse conteúdo da nossa aulinha aí de hoje? A gente tira que, para que haja ressonância, eu tenho que emitir uma onda de radiofrequência, na forma de um pulso de radiofrequência, e essa onda vai, né, desviar o meu vetor de magnetização efetiva para o vetor de magnetização transversal, ao mesmo tempo que vai colocar em fase todos os núcleos de hidrogênio, tá bom? Então, todos os núcleos de hidrogênio
precessionando em fase no eixo transversal, agora vai ser possível pegar o sinal, né, ou a energia desses prótons. Ok? Bom, então eu vou esperar vocês no próximo, né, tópico, para que a gente entenda então a continuação do processo da ressonância magnética, ok? Então espero vocês na próxima aula. Abraços.